Está entrando no ar mais um Dementes Podcast, onde a demência é levada a sério. Fala galera, tudo bem com vocês? Está começando mais um Dementes.doc, o quadro do Demente Podcast em que tratamos de alguma biografia ou de algum fato relevante na história moderna. Antes da gente entrar no papo, gostaria de lembrar a vocês que esse episódio vai ficar disponível nos principais agregadores de podcast e também no YouTube. Por falar em YouTube, se inscreva no nosso canal, curtam o nosso conteúdo, compartilhem, vocês ajudam bastante a gente. Não deixe de nos seguir também no Instagram, tá certo galera? Vamos pro papo! Há cerca de 150 anos atrás, um evento assombrou os reis da Europa e seus efeitos reverberam até hoje. Isto porque foi o primeiro autogoverno exercido pelo povo durante a era do capitalismo. Esta foi a Comuna de Paris. Na época, a França era governada por Napoleão III, que não era lá muito popular. Inicialmente ele foi eleito, mas depois deu um golpe e se autoproclamou imperador. Para mudar essa impopularidade, ele buscou realizar a reforma urbana de Paris, onde alargou as ruas, promoveu a higienização da capital, além da reforma de diversos prédios. Prédios estes que foram abandonados por seus proprietários, para serem reformados pelo governo, sem custo algum, né? Diga-se de passagem. A Revolução Industrial estava em andamento e com ela o surgimento de uma nova classe social, os que trabalhavam nas fábricas, ou conhecidos como operários, ou conhecidos como proletariados. As condições de trabalho naquela época eram terríveis. Insalubridade, não havia limite de carga horária do trabalho diário, não haviam férias, não havia proteção ao trabalho da mulher gestante, nem proteção ao trabalho infantil, dentre outras coisas. Por isso, muitas eram as reivindicações dos operários. A burguesia que outrora fora progressista se tornou conservadora e reacionária. Para piorar a situação, os franceses foram derrotados na guerra contra a Prússia, derrota essa que ocorreu de maneira humilhante. Napoleão III foi preso. A França perdeu o território da Alsácia-Lorena para a Prússia e a rendição foi assinada dentro do Palácio de Versalhes. Um governo provisório foi criado, tendo um representante da burguesia assumindo o poder. Além disso, uma Assembleia Nacional foi convocada. As reivindicações dos trabalhadores foram ignoradas em detrimento dos anseios da elite econômica francesa. Isso levou ao início de revoltas contra o governo provisório. Uma das primeiras medidas do governo provisório foi o aumento de impostos aos trabalhadores, com o intuito de cobrir as dívidas francesas decorrentes da guerra. Com isso, a efervescência só aumentava e o governo provisório se viu obrigado a mudar sua sede de Paris para Versalhes. Os operários, que já estavam se organizando como classe, muito por influência dos princípios socialistas e anarquistas, viram uma oportunidade de tomada do poder, já que a sede da prefeitura ficaria vazia. Então invadiram e ocuparam o prédio e implementaram um novo regime político na cidade. O governo provisório, por sua vez, respondeu convocando o exército. Para se defender, os operários ergueram inúmeras barricadas por Paris. Essas barricadas, inclusive, se tornaram o maior símbolo da comuna. Como primeiro ato, formou-se um conselho, composto por 71 delegados, todos eleitos através do sufrágio universal. Tinham tarefas específicas e poderiam ter o mandato revogado a qualquer tempo. Do conselho, 25 eram operários e 12 eram artesãos. Uma coisa interessante sobre esse conselho é que seus salários não poderiam exceder o valor médio de um trabalhador de Paris. Além do sufrágio universal, a Comuna de Paris implementou o ensino gratuito obrigatório, o controle dos preços dos alimentos, a igualdade civil entre homens e mulheres, a supressão do trabalho noturno, foi estabelecida a jornada máxima de trabalho de 8 horas diárias, criou-se pensões para viúvas e órfãos, ocorreu a separação entre o Estado e a Igreja,
dobraram os salários dos professores e, por fim, aboliram a pena de morte. Os prédios que foram abandonados em virtude da reforma urbana de Paris foram ocupados pelos trabalhadores, incluindo aqui as fábricas, que passaram a ter controle dos mesmos. A Comuna buscou espalhar por demais cidades da Europa seu modelo de autogestão. Ela teve como um de seus pilares a Primeira Internacional, ou Associação Internacional de Trabalhadores. Portanto, teve forte influência de Marx a Proudhon, passando por Bakunin. Cabe lembrar que na Primeira Internacional os operários se uniram e se organizaram de forma que se tornaram politizados. Os demais países da Europa passaram a se preocupar com a Comuna de Paris não só pelo medo de algo semelhante fosse implementado em seu território, mas pela força que se estabelecia a classe operária para reivindicar suas demandas. Temiam também pelo fortalecimento do socialismo, que poderia ser colocado em prática. Para se ter uma ideia, o temor que os princípios da Comuna de Paris se espalhassem pela Europa fez com que o governo provisório se aliasse aos prussianos para retomar Paris. Prussianos estes que haviam derrotado não tinha muito tempo os franceses de forma vexatória. Os confrontos resultaram em milhares de mortes e números difíceis de serem estimados. O fim da Comuna de Paris se deu em 28 de maio de 1871, 72 dias após sua implementação. Nota-se que, apesar do aparente pouco tempo, o legado da Comuna, como eu disse no início, reverbera até hoje. E já finalizando, galera, não, os integrantes da Comuna não se chamavam comunistas, mas sim comunardos. Galera, espero que vocês tenham curtido. Eu sei que a palavra comuna faz com que muita gente tenha crise de urticária, mas para vocês verem a importância que isso teve, do que foi implementado em tão pouco tempo. Tá certo que a contagem de tempo é diferente, era uma outra época, o tempo talvez passasse mais devagar, as pessoas sabidamente viviam menos tempo, né? Talvez a expectativa de vida numerasse os 60 anos, tá? Então, que torna 70 dias muita coisa, tá bom? Então é isso, galera. Domingo a gente está de volta com o resumo de notícias da semana. E é isso. Fui! Dementes Podcast, onde a demência é levada a sério.